Querido Deus, soberano Pai, louvamos ao Senhor que é santo, digno de honra, de glória e de louvor. E neste momento aqui estamos diante de Ti, ó Deus, para transmitir a Tua palavra. Palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, como mostra a Tua palavra. Em Hebreus 4:12, nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos na beleza da tua santidade. Rendemos-te graça, pois tu és Senhor por excelência. Tu és a razão da nossa existência. Te bendizemos, te glorificamos. Em Hebreus 4:12 nós temos, pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. É este o contexto da ação da palavra nas nossas vidas. Nesse momento queremos conversar um pouco ou meditar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus nos evangelhos. Já deixamos claro que a palavra de Deus ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. E Jesus, em todo o seu ministério, ensinava a todos que lhe ouviam a respeito dos seguintes assuntos. Jesus falava a respeito da vida espiritual. Jesus falava a respeito do fim dos tempos e julgamentos. Jesus falava a respeito de pecado e perdão. Jesus falava a respeito do reino de Deus. Jesus falava a respeito de dinheiro e riqueza. Falava a respeito de casamento e família. Falava a respeito de morte e ressurreição dele, Jesus, e falava a respeito da divindade dele. É este os contextos dos ensinamentos de Jesus nos evangelhos. E para que você entenda melhor a importância dessa temática apresentada por Jesus, ou seja, os seus ensinamentos, é que nós vamos enfocar a quantidade de vezes que o Senhor Jesus, em seu ministério, tratou sobre esses assuntos. Você e eu precisamos estar inteirados que Jesus falava desses contextos porque ele tinha autoridade para falar sobre todas as coisas. Em Marcos, capítulo 11, os versos de 21 a 33, nós temos um texto que fala a respeito da autoridade de Jesus, o qual também se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, dos versos 23 a 27, e se encontra em Lucas 20, de 1 a 8. Diz o texto: depois voltaram para Jerusalém, quando Jesus estava andando pelo pátio do templo. Chegaram perto dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos judeus que estavam ali. Perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: eu também vos vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Responderam: quem deu autoridade a João para batizar?
foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas aí de nós, eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que, de fato, João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Queriam saber qual autoridade Jesus estava realizando o seu ministério. Jesus, em todos os seus ensinamentos, deixava claro o que era a vontade de Deus na vida dos homens. Pois a vontade de Deus era que o ser humano tivesse, e ainda hoje ele dá a oportunidade, vida eterna diante de Deus. Tivesse a convicção de buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e saber que as demais coisas que estes precisem, o Senhor acrescentaria. Porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Como disse ainda há pouco, ele faz divisão entre a alma e o espírito, junta e medula, e conhece o intento dos nossos corações. É ele quem supre as nossas necessidades. É ele quem vai além de todas as coisas. E em seus ensinamentos, durante os 3 anos e meio de ministério, Jesus falou para o povo 717 vezes a respeito da vida espiritual. Quando você olha nos evangelhos, o tema que mais Jesus abordou para os que lhe ouviam foi a respeito da vida espiritual. É tanto, só reforçando o que já disse antes, Mateus 6,33, o Senhor disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa era essas que Jesus estava dizendo que seriam acrescentadas? A preocupação do ser humano é no que comer, no que beber, no que vestir. E era sobre essas coisas que o Senhor estava dizendo para eles que isto lhes seriam acrescentado, à medida que a prioridade fosse buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Uma segunda temática também que Jesus enfocou no seu ministério foi a respeito dos fins dos tempos e julgamento. Com relação a esse tema, Jesus falou 323 vezes que aqueles que lhe ouviam deveriam se preocupar com o fim dos tempos. O fim dos tempos está próximo e o Senhor alerta a todos nós a ter a preocupação ou a primazia de buscar em primeiro lugar o seu reino. Pois aquele é tanto que ele diz aos seus discípulos, quando você olha em João capítulo 14, verso 1, ele diz para eles não turbassem o seu coração, porque ele, o Senhor, havia providenciado o suprimento desta necessidade. Pois diz assim o texto: disse Jesus: não fiquem aflitos ou não se turbem, creiam em Deus, creiam também em mim. E no verso 2 ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estou estejais vós também. Jesus deixa claro que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus deixa claro que quer
que aonde ele se encontra, aqueles que creem nele estejam com ele também. No entanto, Jesus vai enfocar que, além da vida espiritual, além dos fins dos tempos e do julgamento que acontecerá, ele diz que nós precisamos confessar os nossos pecados e pedir perdão. Lá em 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele, o Senhor. Agora é preciso que nós confessemos. É preciso que você e eu confessem. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. O Senhor nosso Deus. Ele diz que nós devemos ter o nosso pensamento, a nosso entendimento voltado para o reino de Deus. Pois a palavra do Senhor também nos adverte que aonde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. O seu coração está nas coisas terrenas ou nas coisas espirituais? Você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Ou você tem buscado outras coisas? A palavra nos adverte para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Há também uma preocupação no ser humano com relação ao dinheiro e às riquezas. Lembremos nós, precisamos do dinheiro? Precisamos. É com ele que há o suprimento das nossas necessidades, sim. Mas ele faz uma indagação para nós, dizendo que nós precisamos ter o discernimento de saber a quem servir, porque nós não podemos servir ao mesmo tempo aos dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, ou noutra tradução de a Deus e a Mamon. Ou agradamos a um ou agradamos ao outro. Então nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque o reino de Deus não é só para o momento presente. O reino de Deus nos garante a vida eterna. Há também uma outra preocupação que é com relação ao casamento e à família. Há uma cobrança na sociedade para os solteiros se esses não vão casar. E há uma preocupação com relação aos casados em como permanecer firme, conservar o seu casamento. Não podemos esquecer que a construção família é projeto de Deus. E que os projetos de Deus jamais devemos desprezá-lo. Porque apraz a Deus estarmos no centro da sua vontade. Jesus deixou bem claro a respeito da sua morte e ressurreição, pois sobre a morte e a ressurreição, em seu ministério ele enfatizou 34 vezes. E sobre o ser divino, ele falou sobre a sua divindade 25 vezes. Em síntese, fechando o contexto de tudo que Jesus ensinou, para que você guarde em sua memória e em seu coração e busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, saiba que sobre a vida espiritual em seu ministério, Jesus falou 717 vezes. Sobre os fins dos tempos e o julgamento falou 323 vezes. Sobre o pecado e perdão, 198 vezes. Sobre o reino de Deus, 123 vezes. Sobre dinheiro e riqueza, 52 vezes. Sobre casamento e família, 44 vezes. Sobre a sua morte e ressurreição,
34 vezes, e sobre a sua divindade, 25 vezes. Reflita na palavra de Deus. Busque em primeiro lugar o seu reino. Faça aquilo que apraz ao Senhor, porque o Senhor amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aquele que confessa, esperar no Senhor, confiar no Senhor, buscar a presença do Senhor, deve fazer isto em primazia. Deve glorificar a Deus enquanto é tempo. Porque ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, disse o profeta Isaías. Assim nós concluímos esta reflexão a respeito dos ensinamentos de Jesus nos evangelhos, enfocando o número de vezes que foram citados cada tema, para que você possa observar qual é a principal primazia do Senhor para com a sua vida, para com a minha vida, para com as nossas vidas. E que assim o nome do Senhor seja exaltado, engrandecido e glorificado hoje e sempre. Assim que rogamos e bendizemos ao Senhor, em nome de Jesus.